Tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos trazer mais um episódio falando sobre conlangs, mas de uma forma um tanto diferente. Para aqueles que não conhecem, eu vou falar um pouco sobre os poneglyphs, aquelas línguas, aquela conlang feita por Eiichiro Oda na sua obra de One Piece. Seria um tanto difícil, um tanto complicado a gente querer decifrar o que aparece nos poneglyphs, porque não põe nenhuma informação nem na obra do mangá, nem na obra do anime que desse informações, vamos dizer assim, gramaticais, morfológicas ou outros pontos da literatura ou alguns outros pontos da linguística para conseguir decifrar. Mas no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esses poneglyphs e aprender um pouco sobre conlangs com eles. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre poneglyph e aproveitar e aprender um pouquinho mais sobre conlang, regras gramaticais, formação de palavras e outras coisas interessantes, caso você queira instituir dentro desse tipo de coisa dentro do seu universo. Uma coisa interessante que a gente traz os poneglyphs dentro do mundo de One Piece, feita por Eiichiro Oda, é que a linguagem ele é um tanto diferente. Ninguém conhece essa linguagem, já faz muitos anos que já deixou de existir conhecedores, tanto que a Nico Robin, essa personagem que está aí embaixo, é a única viva atualmente que, até onde sabemos, sabe a língua dessa língua antiga. Só que uma coisa interessante sobre essa linguagem é que ela não, em nenhum momento, ela explica ela não fala, ela simplesmente fala, ah, tá, beleza, eu li, a informação é essa que tá aí. Ah, eu dei uma olhada aqui e é mais ou menos isso que tá trazendo, seja uma informação, seja guiando o caminho, seja uma localização, mas ela não explica diretamente, tanto que quando a gente fala sobre tradução de linguagens, é um tanto complicado a gente fazer uma tradução direta se você não conhece as regras gramaticais, se você não conhece a morfologia das palavras, se você não conhece o tipo de alfabeto, se você simplesmente vê e fala, ah, essa aqui é a linguagem daquele local, é um tanto complicado. Ainda mais línguas antigas que não possuem traduções diretas. Se a gente pega, por exemplo, os hieroglifos, a gente vê as imagens dos hieroglifos e como se faz a tradução disso. Tanto que quando chegou no momento mais no ápice do desenvolvimento, a gente chegou e descobriu essa pedra, a Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta consiste numa tradução direta, que você vê que existe os hieroglifos aqui em cima, existe uma outra língua aqui embaixo e outra língua aqui embaixo. Sendo que o grego antigo, você conseguia entender que tinha uma relação direta entre essa linguagem e essa linguagem. Então você consegue concluir que os hieroglifos de cima correspondem à linha de baixo, que corresponde à linha de baixo. Então se eu já sei que essas três palavras correspondem a esse hieroglifo, eu quero banana. Então eu sei que essa composição de hieroglifos forma eu quero banana. E com isso você consegue procurar se esse hieroglifo está ali, toda vez que aparecer a banana. Toda vez que aparecer essa aqui é o verbo querer. E toda vez que aparecer esse aqui seria o eu, de alguma forma. E com isso você consegue achar, por associação, fazendo outras conexões diferentes. Eu já sei que eu quero banana. E apareceu agora o eu aqui. Novamente o quero. E aqui traz alguma coisa que você consegue referenciar como maçã. Você já identifica que eu quero maçã, porque você já sabe. E assim vai fazendo associações diferentes. Então hoje, obviamente, a gente não vai conseguir traduzir os poneglyphs, porque não existe uma Pedra da Roseta diretamente para criar essas conexões diretas. E obviamente que, mesmo que existisse, são vários anos para conseguir encontrar as relações diretas. Mas a gente vai tentar brincar hoje com o que nós temos. Porque especificamente eu peguei esse trecho, sendo que existem outros trechos. Nós temos um poneglyph inteiro aqui, que nós vamos conversar um pouco sobre ele. Existe um outro também, que eu tirei aqui um outro trecho para a gente conversar sobre ele, mas porque especificamente eu decidi pegar esse daqui. De todo o poneglyph que apareceu dentro da história de One Piece, esse é o único que a Robin falou em voz alta aquilo que está escrito. Tanto que eu vou deixar aqui no cantinho para ficar mais fácil de observar e ir fazendo as brincadeiras aqui embaixo. Quando ela fez em voz alta e falou o que estava escrito, ela disse essas palavras. Kokonishimashita konosiko hinohate
Madeshibiki. Então, ela disse isso. Assinado Goldie Roger. Então, dentro dessa composição dessas palavras, nós temos essa ideia aqui. Obviamente, pode ter me fugido alguma coisa, meu japonês não é tão bom para pegar de ouvido, e também eu utilizei de um Google Tradutor, peguei um pouco de referências de amigos que também entenderam, e a gente foi, então, de uma maneira geral, já existe uma tradução falha, então não daria para traduzir o poneglyph. Porém, já dá para a gente começar a brincar. Por quê? Se a gente considerar que está falando aqui, ó, eu separei aqui para ficar mais fácil de entender. Nós temos aqui, ó, cocô, aqui. E se temos essa ideia aqui, já temos que cocô, o símbolo aqui embaixo, então já considerando aqui, nós já temos o quê? Que deveria ter em algum lugar símbolo repetido. Então já vemos que esse não é igual a esse, não tem nenhum outro símbolo repetido. Então já podemos considerar que talvez, apesar do alfabeto japonês, que é a língua nativa do Eiichiro Oda, talvez não seja caractere por caractere, do tipo, eu consigo traduzir isso a partir disso, como acontece, por exemplo, no alfabeto digimônico, que existe cada símbolo representando um katakana ou um hiragana e uma letra romanji, que no caso é o nosso alfabeto tradicional, A, B, C, D, que eles chamam de English Alphabet. Agora, se for cada um sendo um kanji, onde você pode reparar que os kanjis aqui são bem complexos, então poderia ter uma relação, ele pegou a proposta de ideia de kanji? Pode ser. O pequeno problema é que o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Obviamente tem lá Goldie Roger, 3. Então seriam 23 caracteres na tradução literal, porém 21 caracteres aqui. Então, é um tanto que não existe uma relação direta, mas pode ser que existam alguns outros pontos interessantes. Então, para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre essa relação direta, a gente pode pensar, como será que é lido o conjunto de palavras? Se nós formos pegar, por exemplo, o alfabeto brasileiro e a forma como se escreve, nós temos como, por exemplo, a letra A. 1, 2, 3. Então, considerando os pormenores, nós temos 1, 2, 3. Essa é a ordem de se fazer. Da mesma forma que se pegarmos a nossa letra A, existe a mesma relação. 1, 2, vai, volta e vai. Então, vai, volta e faz a curvinha. Então, será que aqui também existe uma relação direta de ideia na hora de escrever? Porque existe a forma correta de se escrever, até mesmo se você for considerar todas as outras linguagens. Por exemplo, algumas pessoas fazem o A e o tio. Alguns consideram, na hora de fazer o cedilha com A ou o tio, tem pessoas que fazem um cedilha já entrando no tio. Fica bizarro? Fica, mas tem gente que faz. Da mesma forma que tem gente que faz o T, e tem gente que na hora da pressa só faz só o T. Tem gente que faz um T tão gigantesco que parece alguma outra coisa, ou até mesmo, se a gente for pegar que dependendo da sua preguiça, da sua velocidade, a gente tem letras diferentes sendo escritas. Considerando esse fator de composição, eu vou trazer para vocês uma proposta um tanto diferente. Por exemplo,
Considerando esse pormenor aqui, a gente pode considerar, por exemplo, vamos escrever a palavra casa. Casa. O C, pegando aqui o C aqui. O A, considerando esse A aqui. E o S, pegando aqui esse S daqui. Considerando assim, a gente tem o quê? Casa. Só que, e se por acaso, na hora da construção, não seja um alfabeto silábico, mas sim um alfabeto ideográfico? Então a gente pode considerar que, por exemplo, na hora de construir o casa, ele pode fazer, por exemplo, esse formato de leitura. Se a gente considerar então que é esse formato de leitura, a gente escrevendo casa seria C, o A já logo aqui fora, seguindo nessa ordem mais exterior, nós temos o S, e fechando aqui em cima, o A novamente. Então, pegando essa mesma ideia, a gente tem essa leitura. Então, será que quando a gente for pegar aqui dentro, a leitura não funciona dessa forma em espiral? Como, por exemplo, se nós formos pegar a proporção Fibonacci, já que é tão famosa isso, podemos colocar que para você poder ler algumas palavras dentro do seu alfabeto, dentro das suas composições, você precise de uma régua de Fibonacci, que tem as curvas de Fibonacci, para quando você for colocar em cada um dos caracteres, você consiga entender qual que é a ordem das linhas. Considerando que a leitura é de dentro para fora, em espiral, no sentido, começando sempre indo para a esquerda. Um outro fator interessante que a gente pode pegar, utilizando a mesmíssima proposta, é um outro tipo de configuração, que eu acho muito interessante a gente trabalhar também, que é esta configuração aqui. Onde que a gente for pegar, já tá aqui, ó, all humans are born free and equal in the dignity and rights. Então ele mostra aqui que a composição ela é sempre uma abaixo da outra. Então você pega aqui, por exemplo, all. Temos um e um traço. O A corresponde a 2 traços. O L corresponde a essa cruzinha. Então já liga já essa cruz embaixo e essa cruz embaixo. E na hora da grafia, você vai deixando ela mais bonitinha. Então, você pode considerar que a escrita, nesse caso, ela é feita descendo. Palavras maiores, como aqui, dignity, você vai indo. Então, para você, por exemplo, ler esse alfabeto, você precisaria de uma régua para saber que uma letra, uma letra, uma letra, uma letra, e vai descendo, criando as conexões. E sempre empurrando da esquerda para a direita. Tanto que, se você pega aqui, no caso, o LL, também existe essa conexão. Faria dois L's juntos, poderiam confundir, como por exemplo uma letra K. Mas como ela é empurrada para frente, existe essa conexão. Então a gente pode criar de diversos pontos diferentes e associar um ponto diferente. Agora, o pequeno problema na hora da gente construir aqui é que nós não sabemos que tipo de alfabeto nós temos. O personagem que assina Goldie Roger nós não sabemos o que significa o D. Tem o Monkey D. Ruffy, Monkey D. Dragon, Portugal D. H.
The Ace, o The Teach, nós temos Gold, The Roger, então nós temos um D. Então a gente pode considerar que dentro do alfabeto aqui, a gente pode ter uma palavra inteira, podemos ter uma letra, podemos ter um conceito. E se por acaso o caractere fosse, por exemplo, a letra A? A que significa fonética, a fonética A. Nós temos aqui A de A fonética XY. Perfeito. E se considerarmos, por exemplo, que o A corresponde a um sufixo, um prefixo, uma preposição. Então, sempre que tiver A, significa não, ou significa a ideia de superior ou inferior. Tanto que no episódio de Digimon eu falo que a fonética Dra traz esse princípio de selvageria. Se Dramon, Mogen, Dramon, Role, Dramon. Dra traz essa ideia de selvagem. Então, se eu quero falar que, por exemplo, nós temos um cachorro dócil, um cachorro selvagem seria um cachorradra. Onde eu falo cachorro com Dra selvagem, cachorro. Outras palavras que a gente tem com sufixos, prefixos, né? O in, que muitas vezes significa o não ou a falta de alguma coisa. Infeliz é a falta da felicidade. Ou o ismo, no final de várias palavras, que considera a valorização do radical da palavra anterior, como imperialismo, valorização do imperador ou do império. Capitalismo, valorização do capital. Egocentrismo, que, por exemplo, seria a valorização do ego-centro. Então, pode ser que seja algum caractere traga essa referência. E se for alguma coisa tipo, sólida, como A significa a palavra casa. Da mesma forma que no japonês Ao significa o conceito de azul. Então, azul. Ou ai, amor. E se por acaso traga uma ideia de conceito de uma forma mais abstrata? Como, por exemplo, o A não significa casa. Significa local onde moro. Então, se eu moro numa caverna, se eu moro numa casa, se eu moro em qualquer lugar, A é o local onde eu moro, trazendo diversos tipos de interpretação. Então, já que para mim, A é casa, casa. No caso do outro, é uma árvore, é uma caverna, é um buraco, é um barril, não importa, é o conceito de local onde moro. Então, você pode ter diversas formações dentro do mesmo conjunto de palavras. Se você quiser fazer um alfabeto e cada um corresponde a um fonema, e cada um desses fonemas traz a ideia que você quer, perfeito. Casa, ca-a-z-za. Foram esses fonemas, eu trago casa, beleza, casa. Só que no caso daqui, esse local onde moro, o casa já traz mais muito a ideia de lar do que a ideia de casa mesmo, porque é o local onde eu moro. Então a gente pode encontrar diversas relações diretas e indiretas dependendo de como você quer fazer. Dependendo da forma que você quiser deixar viva a sua construção. Eu quero fazer uma leitura assim, uma leitura assim, ou uma leitura como a gente propôs que fosse assim, ou no caso do outro alfabeto, que ele é para baixo, porém pegando. Então, tecnicamente, você lê sempre dessa forma, e as palavras vão escritas assim. Então, você lê as palavras para baixo, porém angulando, e é sempre a leitura de um caractere para baixo. Então, você lê assim. No caso, a gente lê assim. Você pode identificar, a gente não sabe nem a composição do formato de letras. Ele escreve daqui para cá, de lá para cá, ou intercala, não tem como saber. Mas a gente pode ir brincando em alguns outros fatores que é interessante a gente abordar também. Por quê? Uma coisa legal que quando a gente fala sobre identificação de linguagem e outros fatores também de tradução e outros pontos legais,
seria o seguinte: o alfabeto, as suas letras, eles podem também ter entonações, podem ter acentos. Nós não temos, por acaso, o nosso A, an, A. Ou agora não é o A com crase, que não seria meio que um A, né? Ou, caso você queira quebrar, né, o que a gente chama do d'água, né? Não existe um A com isso aqui, mas seria, né, o O, O. Então a gente tem diversos símbolos gráficos que correspondem a, por exemplo, sílabas tônicas ou morfologias diferentes dentro da fonética. Tanto que, se a gente pega, por exemplo, aqui, olha que coisa interessante. Temos vários círculos, círculo aqui, círculo aqui, círculo aqui, círculo aqui, círculo aqui, aqui de novo. Então pode considerar que talvez a composição de cada uma dos glifos corresponda a, sim, palavras ou sílabas cada micropedaço. Até mesmo pegando aqui novamente vários outros círculos. E se por acaso este, que eu vou tentar representar aqui ao lado, e se eu considerar que esse caractere seja, por exemplo, a leitura seja feita no formato japonês, vai? Nesse formato aqui. Então, eu considero que eu começo por esse caractere, que vou para cá e desço a linha. Então, se essa palavra fosse, por exemplo, pegar uma palavra de trilha, macaco. Macaco. Então a gente tem aqui pega, né? Deixa ele mais bonitinho. Ma. A. Co. Se considerarmos isso, a gente pode considerar que essa palavra também tenha um K, também tenha um K. Essa aqui já é a nossa base. K novamente. K novamente. E com isso a gente vai pegando. Co. O problema é que existe diversos outros símbolos. Tanto que você pode ver que talvez este lembra um tanto esse daqui. Será que seja uma derivação? Esse é ma, e caso, vou até colocar o complemento aqui, caso seja assim, como é mostrado neste daqui, seria, por exemplo, um ma. Novamente aqui, com um só, seria talvez um ma. Um é ma, outro é man, outro é ma. Ou ma. A gente pode ter essas ligeiras diferenciações a partir de algumas regras. Nós temos diversas bolinhas também. E se as bolinhas, cada uma das bolinhas, por exemplo, quando nós temos 3, 2, 3, essas bolinhas correspondem a algum tempo verbal, passado, presente e futuro, onde 3 bolinhas correspondem a um verbo no passado, 2 bolinhas correspondem ao verbo no presente e uma bolinha corresponde ao verbo no futuro. Então você já consegue, por exemplo, escrever a palavra quero, queria e querirá, fazendo a partir de só mudando a quantidade de bolinhas referentes de cada um deles.
Então, é bem legal porque você pode, na hora de construir, colocar esses pontos tônicos em cada um deles e fazer as suas construções. Obviamente, você pode também colocar que a intensidade, ou a vontade, ou o sentimento também seja colocado dentro do seu alfabeto. Vamos pegar novamente aqui esse mesmo exemplo. Que se por acaso eu querer, aqui ó, pegando esse exemplo daqui bem legal, olha a profundidade e a largura da letra, a largura da letra, a largura da letra, a largurinha da letra, a largurinha da letra. E se por acaso eu quero trazer sentimento de raiva, raspando e deixando a letra muito mais grossa, que por exemplo, A traz, né? Vamos considerar que o A seja a representação da casa, por exemplo. E eu tô muito feliz que ganhei essa casa. Então, eu tenha algo assim. Então, quando eu quero trazer esse sentimento de felicidade, eu tenho que deixar mais profundo ou mais largo o meu caractere. Obviamente, você pode considerar que faltem palavras dentro daquele alfabeto, dentro daquela gramática, dentro daquele vocabulário que existe. Então, eles trouxeram sentimentos colocando nas palavras que eles querem fazer. A pessoa está feliz e tem até, vamos pegar novamente um outro exemplo para aumentar aqui um espacinho para ficar mais fácil da gente observar. Então, por exemplo, eu quero escrever a palavra feliz. Puxa, tô muito feliz. Só que agora eu tô extremamente feliz. Sabe quando a gente brinca que existe o oi, oi, oi. A quantidade de os, a quantidade de is também muda. Que a gente fala que dependendo da quantidade de os, você consegue entender mais ou menos o que a pessoa quer de você. Oi, formalidade. Oi, chamego. Oi, chamando atenção. Então você pode trazer até mesmo a quantidade de letras correspondendo a algum significado, a algum sentimento, urgência, imperativo. Com isso, a gente considera que, pegando novamente essa proposta, dependendo da repetição, pode ter um significado diferente. Novamente aqui, que dependendo da grossura, pode ser isso, quantidade de bolinhas, pode ser isso. O outro ponto que seria também importante para a gente observar, caso seja interessante dentro da nossa proposta, seria identificar quais são os tipos e valores e identidades simbólicas do glossário que a gente quer. Lembra que eu sempre bato o martelo sempre quando dá o genius loci. O genius loci faz muita diferença na hora de escrever. Por quê? Se uma sociedade não entende o significado de algum sentimento, palavra, princípio, seja abstrato, seja sólido, não vai existir. Porque apesar de hoje em dia a gente usa o alfabeto latino para escrever, só que a linguagem latim só é feita em alguns locais, missas, Vaticano, etc. Só que se por acaso o Papa está fazendo a pregação em latim e ele quer falar como, por exemplo, pessoal, por favor, desliguem os seus celulares. Existe a palavra celular dentro do vocabulário latim? Não tem. O celular é agora, o latim deixou de ser usado há vários séculos. Então, eles criam algumas palavras novas para isso, ou eles têm que escrever uma sentença inteira, como objeto, falar, distância, elétrico. Objeto que se fala, distância, elétrico, celular, uma sentença inteira. Por quê? Porque não existe uma palavra única para isso.
Eles precisam tentar traduzir de alguma forma, ou até mesmo não existe palavra, ou é silêncio completo, porque eles não existem o conceito de celular. Então a gente precisa entender quais são os conceitos que são entendidos, as palavras que são entendidas, porque você pode colocar, ele quis dizer amor. Não, não quis dizer amor, ele não conhece, essa população nem sabe o que é amor. Eles nem entendem o que é amor, então não tem como nem você colocar a palavra amor dentro do vocabulário. Por isso que é interessante você entender como funciona o perfil, a cabeça da sua sociedade, da sua raça, daquele que você quer construir a Conlang, para poder identificar se você quer seguir um lado X ou um lado do Y dentro das configurações. Então, o que a Nicole Robin considera, muitas vezes, obviamente ela aprendeu a ler, então ela tem essa informação, é saber as diferenças de nuances de cada um. Por quê? Existe tudo isso na hora de escrever. Dentro do nosso próprio formato de escrita, a gente tem o quê? A letra de mão, né, que a gente chama de cursiva. Nós temos a letra de forma. Então, feliz. Tem gente que já escreve assim, né? Feliz. Com uma junção. Ou vamos lá, né? Três formas diferentes de escrever a mesmíssima palavra. E não é nem de jeitos diferentes, sim, de grafia. Então talvez até exista o fator humano na hora de fazer. Se eu não me engano, dentro do episódio de Naruto, lá atrás, ainda quando ainda era Naruto, eles tinham que decifrar uma mensagem que o Jiraiya colocou nas costas do sapo. E ele escreveu lá os caracteres lá, que eram as páginas e os números do livro dele, que ele utilizou para essa linguagem. Só que o Jiraiya, ele tinha, por exemplo, a mania de quando escrevia, por exemplo, o 7, que vamos lá, que deveria ser assim. Ah, tem gente que corta, mas vamos considerar então, né, o 7 assim. Que ele tinha uma mania e o 7 saía meio merda. Parecia muito 1. Porque não colocava uma base aqui para tentar identificar, né? Então, muitas vezes as pessoas confundiam o 7 e o 1 por esse motivo. Não é exatamente isso, mas é aquela coisa que nem a gente pega o E, o L e o I. A pessoa ela faz assim. Ou faz um I tão... Aí você pensa, vai, beleza, isso aqui é um E, é um I? Ou na hora de escrever o L, escreve um L meio rápido assim, aí você fica pensando, ah, beleza, isso aqui é um L, ah, é um F. Então, a própria pessoa pode ter diferentes formas de grafia. Beleza, e aí? E se os malucos têm uma diferença na forma de grafia aqui também? Então, tudo isso também é interessante você pensar dentro do sua Conlang na hora de escrever a formação dela, a formação gráfica, visual dos seus glifos. Vai ter letra cursiva? Não vai ter letra cursiva? Não apenas definir se ela é silábica, se ela é ideográfica, se ela é customizável, se ela é abugiga, se ela é abjab. São vários outros fatores. A estética da grafia também é importante. Tanto que o que nós temos aqui? Nós temos a grafia do Gold Roger. E nós temos aqui a grafia do povo normal. Pegando aqui novamente, com essa leve diferença. Por quê? Porque pessoas escreveram de formas diferentes. E aí? Será que tudo isso é importante a gente observar? Também é algo para ser visto. Então, apesar de a gente não conseguir escrever muito, identificar muito o que os poneglyphs têm para trazer pra gente, obviamente a Robin ela vai e comenta, ah, aqui está falando sobre Pluton. Ah, aqui está falando sobre uma ilha X, uma localização mais ou menos superficial desse aqui. Mas ela não fala, a gente não sabe nem a sonoridade da língua. Nem sei se teria alguma, se ela saberia a sonoridade, ela só provavelmente sabe. E isso considerando que as palavras elas são diretas.
Está escrita a palavra feliz e não está escrita, por exemplo, a palavra happy. Então a gente não consegue nem considerar se for, por exemplo, a questão do japonês diretamente. Então, tá em inglês, tá em português, tá em japonês, tá numa língua deles mesmo. Então, o que seria a palavra feliz? Três sílabas. Feliz. Só colar o X no final. Então, feliz. 2 sílabas, né? Feliz. Beleza. Primeira sílaba com 2 letras, segunda sílaba com 3 letras. Então, o alfabeto é silábico, ele é de palavra, considerando que cada uma das conjugações tem. E então, não tem muito como saber. Sem essas informações básicas, gráficas, que a gente consiga criar essas relações, é um tanto complicado. Ainda mais pelo fato de que eu fiz aqui uma tradução bem porca daquilo que eu consegui ouvir e daquilo que foi trazido. Então uma das dicas muito importantes quando você for criar a sua linguagem, a sua conlang, principalmente escrita, considere esses pontos. Sentimentos, tonalidades, tempos verbais, tipos de letras, e com isso a gente vai construindo. Trouxe aqui essa reflexão, essa discussãozinha rápida, para a gente entender algumas coisas e ver como é muito interessante o mundo da criação de línguas dentro dos mundos fantásticos. Então, pessoal, essa aqui é a Conlang para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, porque eu trago sempre informações diferentes, forma de se pensar e outros fatores interessantes para a gente ir trabalhando dentro dos world buildings fantásticos, tutoriais, formas de fazer, discussões, palestras, lives, só aqui no Cafetando Mundos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!